Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de clássico ou lasanha e vamos falar de um carro icônico que divide muita opinião. Tem gente que adora, tem gente que odeia, como todos os carros, na verdade, né? Como a maioria. Enfim, mas ele é um carro que ele chegou com uma missão difícil, né? Estamos falando do Ômega. Né? E o Ômega chegou com uma missão ali que era complexa, né? O Ômega chegou no Brasil em 1992, como modelo 1993, para ser o sucessor do amado, idolatrado Opala. Pois é. Só que ele não era uma evolução do Opala, ele era um novo carro, uma revolução ali, baseado no Ômega europeu, né? E ele trouxe um design moderno, aerodinâmico, um pacote tecnológico ali que deixava ele muito à frente de todos os concorrentes nacionais, para falar bem a real. Então ele foi lançado ali na época que tinha o Santana, que era o carro de luxo da Volkswagen, e o Opala, que era o carro de luxo da Chevrolet. Só que a gente está falando do Opala, assim, eu sou aficionado por Opala, tenho Opala, como vocês sabem, mas é um projeto da década de 50, né? E o Opala terminou de ser produzido em 1992 e ele ainda era um projeto da década de 50, né? Óbvio, o motor teve algumas mudanças, algumas melhorias, mas na essência, a carroceria do Opala, assim, mudava a frente e a traseira, o resto do desenho era o mesmo, mudou o interior, mas era um carro, um projeto muito antigo. E o Ômega era um projeto novo, né? Era um projeto totalmente renovado e era um carro muito mais sofisticado, né? Um carro muito mais avançado. Era o carro mais avançado produzido no Brasil na época. Né? E foi um carro que mudou alguns conceitos no mercado brasileiro, como a suspensão independente nas quatro rodas, freio ABS de série na versão top de linha e um nível de acabamento assim que rivalizava com os carros importados. Essa era a época que começou a chegar as BMWs 325, por exemplo, né? E o Ômega estava ali pau a pau, né? E o Ômega se tornou carro de executivo, de presidente de empresa, de presidente do Brasil, né? Enfim, carro de famílias que se preocupavam ali com conforto e segurança. E a chegada marcou uma nova era da Chevrolet no Brasil, né? E o Ômega, assim, ele teve várias coisas inovadoras no Ômega, e ele foi, até fiz uma listinha aqui, ó, ele foi o primeiro nacional a oferecer CD player como opcional, até então era só toca-fitas, e na versão topo de linha CD, que era Comfort Diamond, ele tinha faróis ajustáveis, vidro elétrico One Touch, né, um toque com anti-esmagamento. O meu Escort R3 tinha isso em 93 também, né? Mas o Ômega foi o primeiro a oferecer. Destravamento automático das portas em caso de acidente, né, em caso de emergência, teto solar elétrico, computador de bordo, cortina para-sol no vidro traseiro, porta-luvas climatizado, retrovisor com aquecimento e freio ABS. É coisa, hein? Mas o Ômega, como todo carro, teve aí um período de lasanhagem, né? Então, assim, era um carro caríssimo, era um carro que tinha uma manutenção mais cara do que o Opala, tá? E aí foi passando ali. O primeiro dono cuidou, né? O segundo dono nem tanto, o terceiro já virou aquela bagunça, virou carro de quebrada, igual os Opalas, né? Assim, quando o Opala começou a dar muito mais dor de cabeça, eles migraram para o Ômega, né? Então, assim, tem muito carro que foi negligenciado, e aí, assim, não é só pintura e coisas do gênero. E tem o carro que virou o carro de quebrada, né? No bom sentido, né, gente? Assim, é só uma brincadeira, né? Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui alguns ômegas. Teve um comentário no vídeo anterior que assim, não, o que é lasanha, o que não é lasanha, enfim, lasanha é o carro antigo. Para mim, tá? A minha definição de lasanha. Qualquer carro com mais de 20 anos pode ser uma lasanha, né? Com mais de 30, ele se torna talvez um clássico ou uma lasanha. Mas a lasanha é aquele carro que ele não é original, né? Ele tem uma receita que não precisa seguir o padrão do original. Se ele é todinho original, ele é um clássico, né? Se ele não segue a receita original, ele é uma lasanha. E a lasanha, assim como a comida, né? A lasanha, existe a receita correta, que é a receita clássica, e existem várias outras receitas. Cada um faz do seu jeito
E para a pessoa que está fazendo, ficou bom. Né? Pelo menos para quem está fazendo, normalmente fica bom. Pode ser que para os outros não fique, mas tem várias camadas de massa e normalmente fica muito bom para quem está fazendo aquela receita. Então, para mim, a lasanha é isso: é qualquer carro com mais de 20 anos que não seja original, que tenha ali alguma coisa mexida, uma lasanhagem, alguma coisa diferente. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Estou com um ômega aqui. Este é um dos primeiros, 9293, 3.0 CD. Esse era o top de linha, R$ 55.000 estão pedindo. A FIP é 28. E assim, ele está quase original. Então, assim, essa é a lasanhagem básica do ômega, tá, que a gente mais vê, que é o quê? Rebaixado, né? Assim, você vê a roda aqui como está entrando na carroceria, é o rebaixadíssimo com rodas. Normalmente são essas PowerTech, que eram a roda original do CD, mas se eu não me engano ela era Aro 15 a original. E aí a galera tem feito as PowerTech Aro 18, Aro 20. Esse aqui acho que até tá Aro 20, o cara fala não. Não, mas tem uma, mas essa aqui é Aro 20. Eu já tenho um que é bem parecido com essa daqui. Tá? Então assim, essa é a lasanhagem mínima. Tá? É a receita básica de lasanha para o ômega. Encosta o carro no chão. Ah, detalhe. É verdade também. Os bancos, o encosto lá atrás para o cara dirigir assim, né? Todo baixadão assim para o cara dirigir, tipo, ou para frente assim, né? Enfim, faz parte da lasanha a posição de dirigir também, tá? Esse aqui está em ótimo estado. Está com uma alavanca de câmbio bizarra, para não falar outra coisa. Mas aqui, ó, é um carro legal, é um carro que está aparentemente em bom estado, né? Visualmente, pelo menos, assim, tá muito bonita a pintura, tudo certinho. Lembrando que, se eu não me engano, nessa época, o Ômega ainda não tinha o painel digital, tá? O painel digital eu acho que só veio no Ômega em 95, quando mudou o motor. Olha o tamanho desse porta-mala, é uma maravilha, fala a verdade. Né? Então, assim, isso é uma lasanhagem padrão do Ômega. Eu até trouxe um aqui, ó, roda 020 PowerTech. Esse tá com suspensão a ar. Né? Olha isso aqui, que eu acho lindo. Obviamente, não conseguiria andar num carro desse, né? Obviamente, também aqui a bolsa está vazia porque ele está parado, né? Me parece que o cara meio que espelhou o teto solar, então, assim, já é a lasanhagem de gosto duvidoso. É, eu acho bonito, tá? Mas aí, assim, o que o cara não teve que fazer nessa lataria para a roda entrar esse tanto assim, né? E fora que, obviamente, não deve dar para dirigir ele desse jeito. Tem alguma, acho que essa aqui ele já está um pouco mais alto, dá para ver, né? Um carro muito bonito também. Que ano que é esse daqui? Esse é 93, mas eu acho que esse aerofóliozinho veio só mais para frente, né? Bom, de qualquer forma, aqui dá para ver a diferença, assim, da parte que está na roda, da roda dentro do paralamas nessa foto e da parte que está na roda. Olha, está quase a metade da roda dentro do paralamas aqui. Né? Aqui já está bem mais para cima, aqui o carro está levantado. Né? Aqui está, acho que num nível intermediário, enfim. O cara se preocupou em mostrar bastante a suspensão a ar e esqueceu de botar uma foto do motor, uma foto do interior do carro, né? Assim, cara, é importante, é legal a suspensão ar check, bota uma foto do carro encostado no chão, uma foto do carro na altura máxima. Você já tem ali duas fotos, beleza. As outras, mostra os lados do carro, mostra o motor, mostra porta-malas, né? Enfim. Eu até tive que mudar aqui de site de lasanha. Eu achei esse aqui achei curioso, ó. Vendo o Ômega 94 GLS 2.0 vermelho completo. O motor foi feito, foi restaurada a pintura geral. Tenho procuração para resolver tudo. Aí começa a bucha, né? Troco por ágil de carro mais novo 2018 em diante. Mais informações tem o telefone do cidadão ali. Olha só, o que é? Tenho procuração para resolver tudo. Tudo o quê? Né? Se você tem procuração para resolver o documento, o cara já resolve, já bota no seu nome. Facilita isso. Mas essa é a clássica lasanha. Né? Assim, o cara começou a fazer, acabou a grana, provavelmente. O carro não está no nome dele, a pintura está feita, não, né? Enfim, parece que está ok, né? Mas o carro está sem para-choque, o carro está 100% desmontado, né? Retrovisor, ele pintaram as maçanetas, beleza? Assim, o carro está 100% desmontado, aqui até tem
a foto dele com banho de massa. É, e aí, isso é uma lasanha, então, uma bela camada de massa nesse carro, né? Olha, imagina remontar isso aqui tudo, meu Deus do céu, né? Olha só, imagina o estado que não vai ficar isso aqui, né? Depois de passar uma temporada no porta-malas, e assim, vai ter que interior, assim, dar um belo de um trato, olha esses forros de porta. Então, assim, as rodas não são, né? Aí me parece assim, tipo, tá, foi lá, pintou, tal, beleza, tirou, tá sem o vidro traseiro, é capaz que esteja sem o para-brisa também. Ó, só tá sem o para-brisa também. Aí você tem que se virar para arranjar um para-brisa no vidro traseiro. O para-choque não me parece estar aqui, né? Mas e aí? E o cidadão tá pedindo 25 mil reais nessa bucha. Vamos fazer o seguinte: tira um zero ali, te dou 2,5. Aí eu monto esse carro de volta. E detalhe, isso é um GLS 2.0, não é nenhum 6 cilindros, né? Então, assim, essa já é aquela lasanha que, meu Deus do céu. Esse aqui, pobre coitado, pelo menos o cara tá pedindo 8.500 reais. O cara tá na dúvida se é um 2.2 ou um 2.0. É um 2.0 1995 rodando. Tem algumas coisas para fazer, vendo barato para sair logo. 8.500, não aceito troca. Realmente, assim, esse aqui é até o lugar onde o cara tirou a foto, né? Podia ter escolhido um lugarzinho melhor, mas tá bom. Dá para ver assim, tá precisando de uma funilaria, tá sem, né, sem o borrachão aqui na porta, a pintura tá assim, detonadaça, pobre pintura do carro, coitado, né? Mas parece estar alinhado assim em termos de fechamento de porta, coisa do gênero. Tem um Minion no porta-malas, infelizmente. Esse carro me parece estar no Rio de Janeiro. É isso, gente. O cara até tirou uma foto do motor, mas dá para ver que assim, ó, tá bem zoado aqui, né? O teto do carro, a pintura tá zoadaça, olha, todo desbeiçado, pobre ômega. Olha isso. Meu Deus do céu. Mas e aí? Dá para ver que assim, tá desbeiçado, tá tudo zoado ali, pá, as duas laterais, a frente, teto, porta-mala, precisa de uma pintura completa nesse carro e um belo de um cuidado com a frente. É uma pena que não tem foto do interior do carro, mas por R$ 8.500, será que vale pegar esta lasanha e levantar? Ou pegar esta lasanha e montar por 25 mil? Eu não sei, hein? Eu ficaria na dúvida. Agora, lasanha mesmo é esta porcaria aqui. E aí, assim, eu digo para vocês esta porcaria, porque para mim o cara acabou com o carro, tá? Mas gosto é gosto, gente, né? É gosto, cada um tem o seu. Se para ele ficou bom, legal. Só que, desculpa, ele não vai conseguir vender tão cedo. Olha esse interior, o cara pintou tudo aqui. Não sei se pintou, se revestiu, me parece que pintou de um creme, assim, um bege claríssimo, né? O banco em dois tons, com tom marrom, vamos dizer assim, e esse tom bege clarinho, pintou tudo, assim. Cara, eu achei de gosto muito duvidoso. O carro também encostado no chão, nesse tom de azul clarinho, que eu nem lembrava que tinha ômega nessa cor, tudo bem. Com essas rodas eu achei muito feias, muito esquisitas, assim, são umas rodas Aro 20 também, largona. Sei lá, eu achei, olha isso, esses dois tons aqui, tudo sujo, né? Dá para ver que tá sujo, né? Obviamente, essa cor originalmente devia ser bem próxima disso aqui, né? Então, assim, puta, eu achei muito feia essa combinação, cara. Ai, muito feia mesmo, né? Não lembrava mesmo dessa cor do Ômega. Ó, esse cara me parece estar com suspensão a ar também, né? Que aqui ele está elevado. Eu achei essas rodas, nossa, horríveis, horríveis, horríveis. Enfim, não gostei mesmo, tá? Obviamente, minha opinião, né? Dá para ver aqui que as rodas ficam para fora do pneu e estão já meio ralada, enfim. Eu, particularmente, o vão aqui tá bem. Olha, agora que eu reparei, não tinha reparado nesse vão, tá bem esquisito aqui, né? Eu não sei se é só uma regulagem porta-mala, mas enfim. O símbolo da Chevrolet ainda aqui. Sei lá, o teto ficou cinza, me parece, né? Do original. Sei lá, um teto solar. Eu, particularmente, achei feio pra danar esse carro.
O cara tá pedindo R$ 70.000, raridade, hein? Ômega 4.1, teto solar, vidro elétrico, trava, painel digital, direção, retrovisor, rebaixamento pneumático legalizado. Desculpa, você não regulariza a suspensão a ar, não, hein? Eu nunca vi ninguém regularizar a suspensão a ar. O cara pode regularizar a altura do carro, né? Mas assim, sem passar que é uma suspensão a ar. Tipo assim, ó, no mínimo ele está regularizado, mas se guarda pegar que a suspensão a ar que varia ali, você vai ter dor de cabeça. Interior caramelo personalizado, único no Brasil. Graças a Deus que é o único no Brasil, né? Rodas Aro 20 importadas, que eu achei muito feias. Uma PowerTech aqui ia resolver os problemas. Pneu novo, capa do carro, CD, som com CD, caixa selada, blá blá blá, difusor de descarga para ronco esportivo, revisão mecânica em dia, list de lataria por onde passa chama atenção. O carro está em Parauapebas, no Pará. Mas aí, de novo, gente, gosto não se discute. Se o cara está feliz com o carro, fico feliz por ele também, né? Eu não compraria. Na minha concepção, ficou feio, tá? Mas enfim, o Ômega. Vamos voltar aqui um pouquinho para a história do Ômega. O Ômega teve alguns motores, né? Ele teve, para falar a verdade, assim, ele teve 4 motores, né? Sendo que 2 era a mesma variação. Então, a motorização do Ômega, logo que ele lançou em 1992, versão 1993, ele saiu o GL e o GLS 2.0 com o famigerado motor Família 2 do Monza, era exatamente o motor do Monza num carro mais pesado, né? Então ele tinha 116 cavalos com 17 kg de torque, 0 a 100 dele, do GL e GLS, 2.08 válvulas, 0 a 100 era em 13,1, com máxima de 189 km por litro, 7,5 na cidade, 12 na estrada, reza a lenda. O Ômega é um carro grande, ele tem 4,73 metros de comprimento. Então, em termos de comparação, o Corolla, o atual, mudou 1 centímetro. Então, o atual tem 4,63 de comprimento. E o Ômega pesava, nessa versão aqui, 1.275 quilos. Era um carro bem pesado para esse motor. E tinha também o desejável ali, o Ômega CD, que foi esse Monza, o GL GLS 2.0, saiu de 92 a 95. O CD 3.0 foi de 92 a 94. Então foi 93 e 94, né? O motor, ele tinha um motor 3.0 6 cilindros em linha alemão, com 165 cavalos e 23,4 kg de torque. O 0 a 100 desse carro era em 10,2 segundos. O teste da 4 rodas na época deu 9,6 segundos no 0 a 100, mas a fábrica divulgava 10,2. A máxima é de 210 km por hora. Ele fazia 6,7 na cidade e 10 na estrada e pesava com este motor praticamente 200 quilos a mais ali, 1.452 quilos. Em 95, 98, 1995, né? O motor 2.0 do Monza, ele foi ali recalibrado para virar um 2.2, né, mantendo a potência de 116 cavalos, mas aumentando o torque dele em baixas rotações para melhorar a dirigibilidade. Então ele manteve os 116 cavalos e ao invés dos 17 kg de torque, ele foi para 20,1 kg de torque. Tá? O 0 a 100 dele foi de 13,1 para 11,5, o 2.2, e a máxima foi ali para 191 km por hora, muito próximo. Né? O consumo também ficou bem parecido, de 6,7 foi para 6,5 e manteve os 10 na estrada. O peso dele foi para... de 7,5 ele foi para 6,5 e de 12 ele foi para 10. Ou seja, era um consumo muito similar ao 3.0 6 cilindros. Tá? E ele foi para 1.350 quilos. Ou seja, o 2.2 sempre foi um motor mais fraco, o 2.0 ou 2.2 sempre foi um motor ali muito mais fraco e mais beberrão, né? Que é o normal. Agora, em 1995, né, 94 já modelo 95, que voltou para o Brasil o motor 4.1, né, e foi a grande virada aí para os fãs de performance nacionais, né? O 3.0 importado foi substituído pelo 4.1 6 cilindros em linha do Opala, só que ele era a evolução do motor do Opala.
Tá? Então ele já era um motor com injeção eletrônica e algumas outras melhorias. Mas ainda assim é um motor de projeto antigo, onde admissão e exaustão ficam do mesmo lado ali do motor. Tá? Então era é um ótimo motor, tá? Mas né, ali é em um projeto datado, um projeto antigo. Então ele foi reformulado pela Lotus, né? Ele ganhou a injeção eletrônica e também aí veio o Ômega T, ganhou uma versão automática com 4 marchas. E é muito engraçado porque você vê o motor do Ômega, tem aquela baita capa ali, né, em cima, assim, bonito, 4.1 Chevrolet. A hora que você tira a capa, é só um motor de Opala por baixo, o que muda o distribuidor que vem né, ele, na verdade, como ele não tem, ele tem injeção, não tem mais o distribuidor, aí a bobina fica mais para trás, então mudam os periféricos, mas você tira a capa assim, é um motorzão de Opala que está ali. Tá? Até a tampa de válvula é bem igual. É, e, de qualquer forma, ele veio para o Ômega com 168 cavalos e 29,1 kg de torque. É um motor que tem bastante torque mesmo. O 0 a 100 do manual ficou em 9 segundos e meio. Agora, você levar um carro de 1 tonelada 0 a 100 em 9 segundos e meio, né? E o automático 4 marchas em 10 segundos e meio. 1 segundo de diferença. A máxima do manual era 215 e do automático 212. Reza a lenda que ele fazia 6 por litro na cidade e 9,5 na estrada. Depende do pé, né? Ele pesava 1.485 quilos, quase 1,5 toneladas. Lembrando que, um parênteses aqui, teve também, não vendeu tanto, mas teve a Ômega Suprema. E aí aqui uma curiosidade, a Ômega Suprema, a CD 4.1, a Suprema tinha só 3 centímetros a mais no comprimento que o Ômega, então assim, é praticamente o mesmo tamanho, só mudava a carroceria. Ela pesava 1.550 quilos, também não era tão mais pesada do que o Ômega Sedan, e o 0 a 100 dela era em 9,6 segundos e a máxima de 215 também. Tá? Achei curioso. Né? E, enfim, a robustez, ali, a disponibilidade de peça, né, do Ômega é um dos pontos positivos para quem busca um Ômega hoje. A gente sabe que o mercado de carro antigo é um mercado complexo. Então, Opala, quando eu comprei o meu Opala em 2019, você ainda achava bastante peça. Hoje, 6 anos depois, eu já tenho alguma dificuldade para achar algumas peças, ou às vezes você acha, mas acha com a qualidade meio duvidosa, enfim. Tá? Então tem que tomar alguns cuidados ali para buscar um carro antigo, tá? Porque é isso, o Ômega já é um carro, o último produzido foi em 98, ainda não é um placa preta, mas você já tem os CDs 4.1 95 que esse ano já viraram placa preta. Tá? Então, assim, já tem o Ômega 4.1 que pode receber uma placa preta. E aí eu vou trazer para vocês algumas unidades do Ômega que eu considerei um clássico, tá? E aí a gente começa com os antigos oportunistas. Né? Olha só, cidadão pedindo 400 mil reais num Ômega. Né? O chip dele é 34. Esse aqui é um 4.1 CD manual, né? Com 23 mil quilômetros rodados. E aí, assim, dá nojo do que o cara escreveu, tá? Atenção, veículo de coleção. Não é para usar, é para guardar. Cara, você não guardou direito porque você não pôs ele na capa, e aí você tá falando que eu tenho que guardar ao invés de usar, né? Se eu comprar o carro é meu, o problema é meu também. Simplesmente o mais novo do Brasil, com 23 quilômetros, manual, chave zero, blá, 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 blá. Carro de coleção que detém o título de mais novo do Brasil. Quem deu esse título para ser campeão? Né? Enfim, olha, dá vontade de ligar só para mandar o cara passear. O carro tá ótimo, então, assim, ó, tá com o plástico no banco, dá para ver que ele tem um painel digital, tá com o CD e o toca-fitas. Pô, legal, bacana, computador de bordo e tal. Legal, mas assim, cara, isso não faz dele um carro de 400 mil reais. Concorda comigo? Olha, tudo empoeirado, ainda o cara não teve a capacidade de botar uma capa em cima do carro. O banco, assim, tem uma peça solta aqui, sabe? Então, assim, pô, cara, pelo menos cuida do. Se você tá falando que é para cuidar, não é para andar, é para guardar, então guarda direito, né? Que incompetência, vamos dizer assim. Mas, enfim, esse aqui já me deixou pé da vida. Vamos para um ômega mais pé no chão. Esse aqui é um 3.0 Diamond, que foi a versão de encerramento do motor 3.0, que era a versão Diamond.
Esse aqui estão pedindo 75 mil reais, a FIP dele é 30 mil. Tá? É um carro que está com 220 quilômetros, que neste motor, se bem cuidado, não é nada, né? E está extremamente original. Eu adoro esse azul. Esse azul para mim é maravilhoso. É o mesmo azul do meu Opala, tá? Esse aqui está com as rodas certas, do tamanho certo, as rodas não foram aumentadas. Eu vi alguns com essa roda 17, fica bonito, mas assim, o original é o original, tá? Então este é um carro aqui que para mim este é o original. Se eu comprasse um desse, eu manteria ele exatamente como ele está, tá? Então, assim, aqui está com todos os selos, tá? Teto solar, enfim. É curioso, né, que o step não era roda de liga, rodona de ferro, tudo bem. Mas tá aqui, ó. O interior dele está impecável. Nessa época não tinha banco de couro, né? O porta-malas. Esse carro está impecavelmente original, tá? Então, assim, o painel não era o painel digital ainda nessa época, né? Então, assim, o carro está impecável, excelente. Eu sempre me perguntei o que que era isso daqui. Eu achava que era do teto solar, mas não, é do computador de bordo. Você vai descendo aqui e navegando pelas funções do computador de bordo. Depois que eu descobri isso daí. Os comandos de vidro, né, que ficavam aqui no console, enfim. Tá? Mas está aqui, ó. Baita carro legal, que exemplar maravilhoso. Os comandos de ventilação verticais, igual era no Monza. Né, aqui os comandos de ar-condicionado, de desembaçador, enfim, porta-fitas. Este carro, para mim, é assim, uau, impecável. Parabéns, e que fotos legais. Aqui a gente já tem um Ômega, extremamente novo, nada por fazer, 150 mil reais. Eu acho que os Opalas não valem isso, que dirá um Ômega. Né? Esse é dos últimos, 97, 98. Tá também todo em original, é um carro que não tem teto solar, ele é uma versão CD, mas sem o teto solar. Essas rodas são as originais desse último modelo e eu acho feia pra caramba. Isso aqui que eu falei, se você tirar essa tampa aqui, ó, dá para ver aqui que é só o motor do Opala mesmo. Então fica bem engraçado. É, tá aí, é um carro original com os bancos de couro, né? Já meteram uma central multimídia ali, agora que eu vi, mas é um carro, tem um GM aqui do lado, sei lá, mas é um carro bonito. Aqui tá sem o GM, ali tá com o GM, mas é um carro assim preto, né? Lindíssimo na minha opinião. Também ó, dá para ver que todos os botões, né, todos os comandos, aqui tá tudo certinho, tudo em ótimo estado de conservação. Este, 125 mil reais, não tem muita descrição. Este é dos últimos, esse é 98, né? E assim, o acabamento dessa época da Chevrolet era maravilhoso. Então aqui tem imitando madeira, aí aqui você tem o veludo, aqui é soft touch, aqui é couro, aqui embaixo você tem o veludo de novo. Então, assim, era um acabamento, olha, até a porta traseira, aqui tem o cinzeiro, né? Abertura do vidro elétrico nas quatro portas, sem aquela palhaçada de vidro elétrico só na frente. Olha os controles aqui de regulagem do banco. Enfim, é um baita de um carro. Esses bancos são extremamente confortáveis. É um carro excelente para viajar. Esse aqui tem como fala? A cortina no vidro traseiro. Dá para ver aqui atrás e encaixa aqui. Né? Então, para fechar ali, para se tiver muito sol numa viagem. Né? Isso era para o presidente da empresa, vai no banco de trás e o motorista vai na frente. Né? Enfim, era um carro de luxo, era um carro extremamente luxuoso, que já recebeu aqui as alterações duvidosas. É, Aqui são as rodas PowerTech, mas me parece, não sei se elas são as originais ou aro 17. Fiquei na dúvida. Aí, assim, esse aqui eu coloquei, lembrei, porque a foto desperdiçada do manual, a foto desperdiçada do. O que é isso aqui? Lista de proprietários do veículos. Pô, eu não gostaria que. Ah, esse aqui foi da General Motors do Brasil, depois do Superior Tribunal de Justiça, Grupo Escoteiro, Caio Martins e Sérgio. Blá blá blá. Tá aí, mas era um carro que foi. Ah, esse foi da General Motors, depois do Superior Tribunal de Justiça. Tá aí. Tem uma foto dele aqui em exposição em algum lugar, do lado de um Opala. E aqui tem na rua, um dos três automóveis com blindagem à prova de bala. Novo carro reforça a segurança de FHC, né, no caso ali. Este aqui é blindado? Não, este não é blindado. Então, assim, não entendi por que raios o cara botou esse recorte de jornal se não é o carro dele. Né?
mas, de qualquer forma, tá aí. E esse aqui é um último, esse é um 4.1 CD também de 98, que tá num preço razoável, né? A FIP é 55 desses últimos, esse está por 79.800 e este é um completaço com teto solar, tá mantido aqui extremamente original. Então é engraçado porque os ômegas você ainda acha bastante ômega no estado original dele, tá? Na minha concepção, esses carros 1998 com teto solar, banco de couro, assim, completaço igual esse daqui, tendem cada vez mais a valorizar, principalmente quando chegar ao placa preta. Este aqui é um automático, né? Tá todinho original. Então, assim, é um carro muito legal, com uma baita tecnologia da década de 90, então ali tem que ter alguns cuidados, né? É muito legal esse computador de bordo aqui, todos os botões, enfim. É um carro que eu acho que vai valorizar cada vez mais. Vai alcançar a valorização do Opala? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Opala sempre vai ser um clássico muito maior do que o Ômega, até porque o Opala tem mais história, muito mais tempo de produção, carrocerias diferentes, enfim. O Opala tem uma legião aí de fãs muito maior, mas o Ômega merece seu espaço, né? Então, assim, ele continua aí fascinando e criando um círculo de adoradores. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clássico Lasanha. Espero que você tenha gostado. O Ômega é um carro extremamente marcante. Nunca dirigi um, por falar nisso, até gostaria de dirigir um, quem sabe. Não sei se eu teria um por ser um carro muito grande. Eu moro em São Paulo, moro em prédio, então assim, o Opala ali é o limite de tamanho de carro que eu consigo ter na minha garagem. Às vezes eu pego uma vaga na frente da outra, e aí quando eu ponho o Opala e o Corolla, já sai para frente para o espaço da vaga, então já é aquela bagunça toda ali no prédio, né? Mas faz parte. Quem gosta de carro antigo, quem gosta de carro grande, sabe como é que é. Então, eu não teria um Ômega por questão de espaço, mas eu teria muito por questão de carro. Mas diz para mim aqui nos comentários, você acha o Ômega uma lasanha ou um clássico? E você teria um Ômega? Fala aí para mim. E é isso aí, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo. Isso é muito importante para o YouTube fazer as recomendações. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, segue o canal e até a próxima. Valeu!